Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada do Joga, jornada número 30 que está finalizada. A luta pelo título está cada vez mais ferrenha. Benfica e Sporting venceram os seus jogos, o Porto e o Braga também acabaram por vencer e cá em baixo a luta para não descer à segunda liga está a ferro e fogo. Na próxima jornada vamos ter também mais uma jornada escaldante e até ao fim muitas coisas ainda vão acontecer. Jornadas do Joga é patrocinada pela Solverde, uma casa licenciada em Portugal, onde vocês podem me ajudar nesta parceria. O link para o registro está na descrição e vocês podem utilizar o código JSimples para irem buscar o bónus inicial que a casa oferece. Na vossa primeira aposta até 10 euros, a Solverde paga o triplo em free bets. Um exemplo, se apostarem 10 euros, que é o máximo, recebem 30 euros em free bets. Por isso já sabem, Solverde, a melhor casa de apostas esportivas e casino em Portugal, licenciada e tem o meu apoio com o código JSimples. Olhando para aquilo que foi a jornada número 30, vou falar de todas as equipas, mas vou claramente dar uma especial atenção às três equipas grandes, aos jogos dos três grandes, mas primeiro vamos olhar para aquilo que foram os resultados deste fim de semana. A Pantera meteu a garra, portanto, Boa Vista foi ao Algarve vencer a equipa do Farense por 1-0. Já o Rio Ave de Petit não foi além de um empate com o Santa Clara a uma bola. O Futebol Clube do Porto no Dragão venceu o Famalicão por 2-1. Já o Sporting em Alvalade vence a equipa do Moreirense por 3-1. O Aves, que precisava mesmo de pontos em casa, em que estava a ganhar por 1-0, deixou-se empatar com o Casa Pia a uma bola. Já o Galo vai à Madeira, Gil Vicente 3, na Choupana Nacional 0. O Braga passeou até à linha do Estoril e o Braga venceu por 2-0 a equipa da casa. O Arouca fez aquilo que lhe competia, em casa vencer, e venceu o Estrela da Amadora, que está aqui numa luta também para não descer de divisão. Em Guimarães, cidade de berço, o Benfica foi lá e venceu o Vitória por 3-0. Sporting e Benfica lideram a tabela classificativa, ambas as equipas com 72 pontos. Braga 63, Futebol Clube do Porto 62, Vitória 48, Santa Clara 47. Cá em baixo, naquilo que é a luta, Gil Vicente 29 e o Gil Vicente aqui a 5 pontos do Aves. Temos também o Estrela da Amadora na 15ª posição com 26 pontos e o Aves no lugar do playoff com 24 pontos. Apenas 2 pontos separa o Aves do Estrela. E cá em baixo, as duas equipas que estão para descer, Boa Vista 21, Farense 21, em que as duas equipas estão a 3 pontos do Aves Futebol SAD. Um dado curioso, que temos o Farense, o Boa Vista, o Aves e o Estrela, e na próxima jornada o Boa Vista joga em casa com o Sporting, que está a lutar pelo título, o Aves vai ao Estádio da Luz jogar contra o Benfica, que está a lutar pelo título, o Estrela vai receber o Porto, e o Porto, uma equipa grande que está a disputar aquele terceiro lugar com o Braga, e depois temos aqui o Gil Vicente Farense, Gil Vicente que está aqui com 29 pontos e o Farense com 21. Portanto, não só a luta cá em baixo na próxima jornada vai ser muito interessante, como também as equipas que estão lá em cima. Olhando aqui um pouco para o campeonato e aquilo que foram os jogos, vamos começar a falar com a primeira equipa que jogou esta jornada, que foi a equipa do Futebol Clube do Porto, que jogou em casa frente à equipa do Famalicão, num jogo que eu esperava dificuldades para a equipa do Porto, até porque a equipa de Anselmi não está tão bem da forma como eu esperava que já estivesse dado o tempo que Anselmi tem de trabalho nesta equipa. Há aqui uma pergunta muito interessante ao Anselmi, eu tinha discutido isso muito nas minhas live streams,
que um treinador chega a uma altura que quer ser campeão ou quer ter razão? É uma pergunta muito boa para treinadores que não abdicam da sua forma de jogar, mesmo não tendo ferramentas para jogar dessa forma. E acho que o Porto e o Anselmi estão a sofrer com isso. É uma insistência muito grande numa linha de 5 que eu próprio não compreendo. O Porto que vem com o Eustáquio a fazer esse papel, eu não creio que o Eustáquio seja o médio para desempenhar esse papel, acreditando que o Eustáquio é um bom jogador, mas não o vejo a desempenhar esse papel que o Porto, quando não tem bola, é uma linha de 5, e o Eustáquio não tem essas características no corredor central mais defensivas, e depois é um Porto que Eustáquio sai dessa linha para se juntar ao meio campo, mas é raro isso acontecer, e eu acho isso muito estranho, a forma de trabalhar da Anselmi e a insistência nesta forma de jogar, que deixa o meio campo a 2 com Fábio Vieira e com Alan Varela, e o Fábio Vieira não é esse médio, esse 8 capaz de preencher os espaços, o que obriga Rodrigo Mora a vir para dentro em questões defensivas. Denis Gul continua a ser um peixe fora da área, o Futebol Clube do Porto não produz o tal futebol ofensivo para oferecer ao ponta de lança o golo, e um Futebol Clube do Porto que deveria aproveitar muito mais as subidas do João Mário e também do Francisco Moura, e acaba em certos momentos por ser algo curto. Tirando isso, o PP é um jogador que está completamente fora daquilo que é ou daquilo que deveria ser a organização ofensiva do Futebol Clube do Porto, e o Porto, num coletivo que não está tão forte, é onde aparece alguns jogadores que se evidenciam, que é o caso do Rodrigo Mora. Rodrigo Mora fez mais um jogo incrível por parte do Futebol Clube do Porto, 2 golos, uma verdadeira obra de arte, principalmente o segundo golo, com o remate com o pé esquerdo, mas um Futebol Clube do Porto que vive de Rodrigo Mora neste momento em termos individuais, mas um coletivo que eu não gosto de ver este Futebol Clube do Porto jogar. O Porto que ainda sofre um golo por parte do angolano do Bondo, num cruzamento, ele quis fazer um cruzamento e a bola acaba por entrar por cima de Diogo Costa, e a equipa do Famalicão acaba por reduzir o marcador, mas creio que o Porto foi superior, mesmo assim o resultado por 2-1 mostra que o Porto está frágil no sentido coletivo, até porque o banco de suplentes do Porto não oferece muita coisa. Estamos a falar que um Samu continua desenquadrado, um Gonçalo Borges que pouco ou nada dá, e também um Dani Loader que pouco ou nada acrescenta, e depois sim o Tomás Pérez, que é o médio a ter com uma especial atenção num jogo fraco do Porto, num jogo pobre do Porto, num jogo com falta de rotinas, falta um padrão neste Futebol Clube do Porto, e mesmo aos 83 minutos, o fechar a porta, colocar 3 centrais, com o Neon Pérez, com o Zé Pedro e com o Marcano, Anselmi está aqui num período muito difícil, porque se o individual não se sobressair, o Futebol Clube do Porto tem grandes dificuldades. E já no próximo jogo, o Futebol Clube do Porto vai receber, não vai receber, vai ao terreno do Estrela da Amadora, e o Estrela está a precisar de pontos, por isso uma especial atenção àquilo que é o caminho de Anselmi. Tu queres ser campeão ou queres ter razão? E o Anselmi parece-me que está a querer ter razão, apesar que faltam 4 pontos, e o mais importante nesta fase não é jogar bem. O mais importante nesta fase é ganhar. Depois do Porto, 3 vitórias, Porto joga em primeiro. O Braga, no dia a seguir, a jogar, sabendo que o Porto tinha vencido em casa a equipa do Moreirense, foi a vez do Sporting. O Sporting joga primeiro do que o Benfica, numa deslocação muito difícil a Guimarães. O Sporting tinha que cumprir com aquilo que é obrigatório fazer em casa, que é a vitória, e o Sporting acaba por vencer a equipa do Moreirense por 3-1. Sporting que fez uma primeira parte incrível. Eu acho que o Sporting na primeira parte foi uma equipa avassaladora, uma equipa que derreteu
esta equipa do Moreirense. O Sporting, que sim, diferente do Futebol Clube do Porto, em termos coletivos já cria um padrão e tem claramente as rotinas muito bem identificadas. O Sporting com Victor e Gyökeres à cabeça, o Sporting já traz o coletivo e também o individual. Até porque o individual, o Victor marca ao minuto 12, 25 e 51 e também através de uma bola parada, o sueco acabou por fazer 3 golos frente à equipa do Moreirense. Uma equipa muito bem organizada, uma equipa muito agressiva, uma equipa que constrói também com uma ginástica de médios com Debast um pouco à esquerda, quando o Maxi se projeta. Na direita nem tanto, porque o Quaresma consegue colocar-se um pouquinho mais à direita para que o Giovanni Kenda acabe por subir. Uma dinâmica na esquerda em que o Jenny Catamo acaba por baixar muito no terreno em sintonia com o Maxi Araújo para que Victor Gyökeres apareça nas costas. Portanto, é um Sporting que procura o Trincão e o Jenny para o tal jogo entre linhas e acredito que o Sporting, numa primeira parte totalmente avassaladora, foi conquistando a tal vitória frente à equipa do Moreirense muito fraquinho na deslocação a Alvalade. Na segunda parte tudo muda, na segunda parte o Sporting já não foi a mesma equipa. O Sporting, não sei se por estratégia do treinador Rui Borges ou então é uma situação que coloca os jogadores numa base de conforto, a equipa sente-se mais confortável de não a pressionar tão alto, baixar a intensidade e baixar um pouco as linhas, mas mesmo assim o Sporting, a não ser tão forte na segunda parte, acaba por sofrer o golo através do espanhol Cédric Teguia, num golpe de cabeça, num cruzamento efetuado do lado esquerdo do Moreirense. Faz o golo aos 56 minutos, o 3-1 para a equipa de Bacci, de Cristiano Bacci, mas o Sporting creio que foi controlando o jogo, mas não com aquela velocidade da primeira parte. Creio que foi uma grande vitória, mesmo uma boa vitória para o Sporting, em que temos uma reta final do campeonato e o Sporting teria que ganhar obrigatoriamente e ficar no sofá a assistir ao jogo do Benfica. Portanto, o Sporting cumpre e espera então pelo jogo do Benfica em Guimarães. Portanto, o trabalho está feito e no dia a seguir, no sábado, tivemos então a visita do Benfica a Guimarães para defrontar o Vitória num jogo, não é? Na teoria, bastante complicado. O Benfica está a desmistificar um pouco aquilo que é o calendário difícil, porque aquilo que nos educam é que vão pela teoria e afirmam que o calendário do Benfica é dos mais difíceis e andam com esta narrativa antes do jogo do Futebol Clube do Porto. O Benfica vai ao Dragão e ganha, o Benfica vai a Guimarães e ganha, e o Benfica perde pontos contra equipas teoricamente mais fáceis. Portanto, o calendário para mim, o calendário é o que é apenas o calendário, onde o jogo mais importante da época é o próximo, e o Benfica agora tem um grande problema, porque torna-se um grande problema que é jogar em casa frente ao Aves. Portanto, o calendário difícil para uns pode não ser para outros. Benfica que vai a Guimarães e acabou por simplificar o jogo, ganhando por 3-0, mas não foi um jogo tão fácil, porque os primeiros 15 minutos só deu vitória, meio campo de Vitória a ganhar claramente ao meio campo do Benfica e o Benfica a não se adaptar àquilo que eram as movimentações, principalmente de Tiago Silva quando descia para jogar, para vir buscar jogo, e também o João Mendes, o médio que trabalhava muito bem nas costas do Florentino que era obrigado a reduzir para que não houvesse tanta bola no corredor central, e era onde apareceu o João Mendes, e também o Vitória que usava muito o Gustavo Silva na esquerda, o Gustavo que entrava e entre o Tomás Araújo e o António Silva, enquanto o Telmo Arcanjo é um jogador rapidíssimo num para um com Álvaro Carreras, e o Vitória nos primeiros 15 minutos acabou por ter um jogo muito interessante, e o Benfica traz aquela imagem frente ao Arouca. Contra a corrente do jogo, o Benfica faz o golo. Primeiro remata a baliza do Benfica, golo do Benfica,
através de um ataque rápido, onde Pavlidis aparece muito bem na área, em que é o Kerem que faz o passe para Kokshu, e há ali depois uma segunda bola e o Pavlidis acaba por encostar. O Benfica vai crescendo ao longo da primeira parte, o Vitória vai descendo, em que nos últimos 10 minutos da primeira parte o Vitória cresceu e foi melhor, mas nessa fase o Benfica já controlava minimamente o jogo. O Vitória foi melhor nos últimos 10 minutos, mas num momento em que o Benfica controlava, diferente daqueles primeiros 15 minutos. Pavlidis faz o gol ao minuto 21, e depois uma segunda parte que não gostei tanto do Benfica. O Benfica a esticar muito o jogo, o Turbine a bater o pontapé de baliza, o Benfica a abdicar da primeira fase de construção, e o Benfica a aproveitar muitas segundas bolas, e o Benfica muito errático, mas muito pragmático. De realçar que na timeline do jogo, e de vários momentos do jogo, o Turbine foi uma peça muito importante para o Benfica. Porquê? Porque o Vitória criou possibilidades de fazer o golo, e o Turbine foi negando o golo do Vitória, e quando um guarda-redes está tão bem, vai aumentar o oxigênio da equipa, vai aumentar a confiança da equipa para que o Benfica fosse à baliza do adversário, e pudesse marcar um golo. Portanto, o Turbine fez um jogo muito bom, teve muito bem na baliza, com várias defesas muito importantes, o que fez com que o Benfica depois na transição acabasse por marcar o segundo golo. Carreras tem um lance individual de gênio, no 1 para 1 com o Maga, acabou por passar pelo lateral direito e faz o segundo golo. Eu acho que é o momento do jogo, é o segundo golo de Carreras, que faz com que o Vitória não caia, mas fragiliza e muito a equipa da casa. E depois, com o passar do tempo, aparece o Pavlidis ao minuto 83, colocando o Benfica a vencer por 3-0. Di Maria parece que está lesionado, entrou o Sheldrop para o lugar do Di Maria, com algumas alterações que Bruno Lage fez. Acho que Bruno Lage neste jogo olhou para o momento e a gestão que fez da equipa, e eu concordei, porque eu analisei o jogo no meu canal da Twitch, e o Benfica então vence o Vitória por 3-0 em casa do Vitória em Guimarães. Olhando para a jornada, portanto a jornada número 30, destacar aqui algumas equipas que eu acho que é muito interessante, que é o caso do Boa Vista. O Boa Vista que venceu o Farense por 1-0 no Algarve, e o Farense a lutar para não descer. O novo técnico Stuart Baxter, o técnico escocês, por parte do Boa Vista para estes últimos 5 jogos, colocou uma equipa bastante pragmática. O Boa Vista não está, nem nunca esteve este campeonato para ter um futebol agradável, porque as dificuldades foram enormes. E foi neste jogo que o Boa Vista puxou pelo tal pragmatismo, que é saber defender, e as poucas oportunidades que vamos ter, vamos poder marcar. Joel Silva fez o golo aos 68 minutos e claramente destacar a equipa do Bessa, que tem 3 pontos importantes. Não adianta ganhar fora se no estádio do Bessa não conseguirem conquistar pontos, e não digo da próxima jornada, que é contra o Sporting. Estou a dizer em jogos que o Boa Vista tem essa teoria, percentagem de poder conquistar pontos. De destacar o Rio Ave a perder pontos, o Santa Clara a perder pontos. Vejo mais o Santa Clara aqui nesta luta pelo Vitória, em lugares mais cimeiros, como o Famalicão, mas o Famalicão acabou por perder o seu jogo. De realçar também a desilusão do Aves, o Aves que está aqui em baixo, no lugar do playoff, para tentar sair desta posição, e é em casa que o Aves tem que ganhar pontos. Empatou com o Casa Pia, portanto uma desilusão do Aves, Aves que teve a vencer por 1-0, e depois deixa-se empatar. No Nacional da Madeira, na Choupana, eu não vi o jogo, mas disseram que o Nacional estava muito bem, em que depois teve uma expulsão, e acho que essa expulsão foi determinante para aquilo que foi depois o jogo do Gil Vicente.
expulsão logo aos 41 do guarda-redes, 45 mais 3. Eu por acaso eu não vi o jogo, e por isso apenas comento o resultado final numa boa vitória do Gil Vicente na Madeira frente ao Nacional. Isto porque o Gil Vicente teria uma posição de 26 pontos e agora está com 29. Portanto, esta vitória foi extremamente importante para a equipa de Barcelos. O Braga, se tinha algumas dificuldades, o Braga foi ao terreno do Estoril Praia e acabou por vencer. O Braga, que viu primeiro o Futebol Clube do Porto a vencer no Dragão a equipa do Moreirense, e o Braga num terreno complicado foi a Estoril e venceu a equipa local por 2-0. De realçar que o Braga vai a casa do Famalicão na próxima jornada, complicado, enquanto o Porto vai ao Estrela, como já falei, duas equipas a jogar fora. O Estrela, que ia tentar tudo e mais alguma coisa, o Estrela que está na posição 15ª com 26 pontos, Estrela que acabou por perder em casa do Arouca, e terá que ser em casa também que, como equipas como a do Estrela, têm que conquistar pontos para lutar e não para lutar para não descer à segunda liga. Portanto, jornada número 30 está finalizada. Vamos ter na próxima jornada, jornada número 31, como eu já mostrei, coisas escaldantes. Isto promete até final da temporada. Não se esqueçam que as jornadas do Joga é um produto do Spotify. Portanto, nós temos aqui a rúbrica Jornadas do Joga, em que vocês podem, na descrição do vídeo, ter lá o link para o Spotify. Podem dar o follow no Spotify e classificar o meu canal no Spotify, Jornadas do Joga. Classificar com 5 estrelas. Vamos embora. E é isso, não se esqueçam do likezinho, que é muito importante, e também comentarem o que é que vocês acharam desta jornada, quais as vossas previsões para as próximas jornadas. Estamos aí, no final da jornada número 31, para fazermos as jornadas do Joga.